Boa noite. Boa noite, namastê, bem-vindos, bem-vindas. Dando início ao satsang, ao encontro. Eu sempre começo dando uma breve, às vezes nem tão breve assim, explicação. Nosso encontro, ele foi criado pela necessidade de se compartilhar algumas coisas que a gente aprende lá na Índia. Então, ele surgiu já fazem mais ou menos uns 8 anos, a partir de perguntas de pessoas que queriam saber como é que a One's University, como é que Bhagavan, qual é a visão, né, dessa escola espiritual, que se chamava One's University, já não se chama mais assim, a respeito de inúmeros temas que são preciosos e são importantes. Então, sempre que a gente vai para a Índia, né, e é natural que as pessoas fiquem aguardando por novidades, né? Quais são as novas, o que foi que a gente viu lá, o que foi que a gente aprendeu lá. E isso vem acontecendo assim há muito tempo já, né? Então o encontro ele nasceu daí, dessa vontade de estar contando para as pessoas o que a gente viveu lá, o que a gente ainda vive, quais são as novas percepções, quais são, né, o que aconteceu com a gente também, né? E assim ele foi crescendo, né? E as perguntas também mudaram um pouquinho, né? As pessoas estão menos interessadas em saber exatamente o que está acontecendo lá, tão somente, mas também começaram a vir buscar alguma coisa para si mesmas, né? Então o encontro foi mudando um pouquinho o seu perfil, ele acabou se transformando no satsang, que é uma coisa um pouco diferente. Então hoje a gente tem aqui um espaço aberto, que já funciona assim há algum tempo também, onde são colocadas as perguntas que são de interesse pessoal, mas que sempre acabam sendo do interesse de todos também. Porque além dos participantes que estão aqui, como vocês, né, ao vivo, esse encontro também é gravado, permanece aqui na página do próprio live stream, e eu também faço uma edição e subo para o YouTube. Então todos os encontros estão lá, né? Então muita gente não consegue, em função da hora, do dia e de outros compromissos, participar aqui ao vivo. Então fica uma responsabilidade aí para a gente, né, de fazer um encontro legal. E depois assistem, né? E bastante gente vê mesmo, né? Eu sei porque eu vou dando uma olhada nos acessos no YouTube, no meu blog, e vou vendo que às vezes tem mais gente vendo o encontro depois que ele acaba do que propriamente durante o, né, que ele está acontecendo ao vivo. Então é isso. Nós estamos vivendo aí um momento muito especial. Hoje, lá na Índia, já são 8h30 adiante. Então já é um novo dia, já é o dia 7 de março. Nós aqui ainda estamos no dia 6 por mais um tempinho, né? Mais umas 2 horas. E no dia 7 de março nasceu o nosso querido avatar, Shri Bhagavan. E a gente considera isso como um grande dia, porque não é sempre que está nascendo um avatar por aí, né? Na história da humanidade, os avatares vão surgindo na medida em que
os seres humanos, a humanidade como um todo, precisa encontrar um novo direcionamento, precisa encontrar uma nova forma de viver, precisa encontrar uma nova forma de perceber as coisas e também de se relacionar com todas as coisas, né? Então, Bhagavan é um avatar que vem com esse propósito bem determinado, né, de conduzir todos os seres humanos à liberação do sofrimento. Quando a gente fala em sofrimento, vocês sabem, falamos de sofrimento psicológico, né? E o meio que ele recebeu para fazê-lo, né, já quando era criança, foi por meio da Diksha e dos processos que são acionados, uma vez que as pessoas recebem a Diksha. É como se fosse uma semente que é plantada, né, na sua consciência e no seu sistema físico também, que uma vez que ela se desenvolve, cresce e floresce, as coisas começam a acontecer de um jeito novo. E é isso que a gente vem vivendo já há algum tempo, né? Então, a proposta de vida, né, o propósito de vida de Bhagavan, quando ele nasceu, em 7 de março, não me lembro agora o ano, né, mas ele está fazendo 69 anos, então foi em 40 e alguma coisa, né? Foi já de criança, né, de nos conduzir ao encontro de uma resolução das nossas dificuldades, das nossas cargas, dos nossos sofrimentos, e que pudéssemos e possamos ainda, né, ter uma vida diferente, né, nesse planeta. Ele ainda está fortemente trabalhando nesse sentido, assim como toda a família dele, né, e a gente celebra aqui, né, com esse encontro que já tá ocorrendo aqui, né, simultaneamente a comemoração do aniversário dele, que já está ocorrendo lá na Índia, assim como em todos os países do planeta, onde tem os seus amigos, né, os seus companheiros de visão e de trabalho e de amor mesmo, né, porque é uma relação de amor que a gente tem com um ser assim. Então é isso, queridos, estamos vivendo um dia especial. E quando é um dia como esse, né, não é só uma data no calendário, né? 7 de março, aniversário de Bhagavan. Não, é mais do que isso, né? Quando a gente celebra o nascimento de um avatar, é como se a gente também pudesse reencontrar algo que nasce dentro da gente, né? Nos tornamos celebrantes também do nosso próprio aniversário, né? Porque nós não estamos separados desses eventos, né? Se estivéssemos, não estaríamos aqui, nem muito menos falando sobre isso, né? Então é um dia especial, né, que já começou. Já começou. Então é um momento de energias muito auspiciosas, né? Porque quando se está na presença de um avatar, como nós estamos, vivo, né, com o qual nós estamos diretamente conectados, é muito forte o rumo que a nossa vida toma, né? Assim como ele cumpre o seu propósito, nós também encontramos formas de encontrá-lo e de cumprir o nosso propósito pessoal também. O que nos vai dar uma satisfação e uma alegria enorme, né? Quando você encontra o seu caminho caminhando, né? Quando você caminha livre de obstáculos que te impedem excessivamente, né? Então é um momento muito auspicioso, né? E a gente já agradece pela liberação de todos os obstáculos que vinham, né? E já não vem mais, nos impedindo de fluir com a vida de uma forma mais plena, mais alegre, mais inteligente, mais florida, né? Namastê, queridos. Namastê. Olha aí, Maria Paula, também, né?
Yogananda, Samadhi de Yogananda. É um dia especial, né? É um dia especial por muitas coisas. Oi, Jennifer Dinambro. Se tu, estou sentindo um chamado para o processo dos relacionamentos que terá numa universidade em São Paulo. Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho? Quero aproveitar ao máximo. Jennifer, que bom, você tá recebendo o chamado, né? O chamado ele é sempre feito, mas que bom que você está atendendo ao chamado, né? Porque é isso que importa. Os chamados são feitos já desde sempre, né? E a gente que muitas vezes não sente, né? É bem isso, a gente às vezes não sente o chamado. O chamado é feito, mas a gente não sente. De repente a gente sente, né? Que alguma coisa está nos encaminhando. O processo de cura dos relacionamentos, ele é um processo que eu particularmente gosto muito, é o meu favorito, né? Tanto que eu o faço inúmeras vezes, sempre que eu posso, né? Pelo menos uma ou duas ou mais vezes ao ano eu ofereço esse processo, tanto em São Paulo, onde eu estou, como em outras cidades, para onde eu sou convidado a fazer, né? Então eu viajo por aí, fazendo o processo onde tem um grupo de pessoas interessadas em fazê-lo. E eu gosto muito desse processo porque praticamente o principal entrave para que a gente possa crescer, né, como ser humano, ou evoluir, como você outro dia disse, né, são os conflitos que nós vivemos nos nossos relacionamentos. Né? E, e nós, sim, vivemos relacionamentos conflituosos, né? Muito conflituosos. Então, vamos entender o seguinte, possivelmente você vai ouvir isso no curso, né? Mas quando a gente fala em relacionamento, nós também afirmamos, né, dentro da visão da Oneness, que vida é relacionamento. Não é que nós temos relacionamentos na vida. Vida é relacionamento. Então, quando você vai se envolver num processo, vai trabalhar num processo, né, para trabalhar a cura dos seus relacionamentos, é também uma forma de você curar a sua própria vida. Né? Daí a importância. Uma vez que você foque na cura dos seus relacionamentos, a sua vida inevitavelmente vai passar a ser melhor, vai ser diferente. Quando a gente fala em relacionamentos, nós falamos nos relacionamentos que temos com pessoas, claro, né? Mas nós estamos focando em todos os relacionamentos, ou seja, o relacionamento que você tem com a natureza, os relacionamentos, como é o relacionamento que você tem com os animais, como é o relacionamento que você tem com os lugares. Tem lugares com os quais você fica bem, tem lugares onde você não fica tão bem assim. Há conflito. Relacionamento que você tem com situações, relacionamentos conflituosos também, né? Porque as coisas de repente não acontecem da forma como você esperava, ou queria, ou, né, sonhava. Então, é um conflito de relacionamento com uma situação. Né? Relacionamento pode ser conflituoso com a natureza, você, né, não gosta de chuva, não gosta de sol, não gosta de vento, não gosta do mar, não gosta, né? Tem alguma coisa ali que você se sente mal quando você está em certos lugares, não gosta da noite. Né? São tantas as coisas com as quais a gente não está bem e chamamos a esse conjunto de coisas, desculpa,
E esse conflito que temos com todas essas coisas são conflitos de relacionamento. Vamos incluir mais algumas coisas, né? Como, por exemplo, o relacionamento com o seu próprio corpo. Talvez você não goste do corpo que você tem, talvez você gostaria que ele fosse diferente, sempre quis ter um corpo diferente do que esse que você tem. Isso é um conflito importante. Não é nada com o que está fora, é algo que está acontecendo com você mesmo, né? Você se olha no espelho e não gosta do que está vendo, né? É um conflito de relacionamento muito importante. Às vezes você é acometida, com certeza, né, por sentimentos de tristeza, de angústia, de raiva também, por que não, né? E você não queria sentir nem raiva, você não queria sentir tristeza, você não queria sentir angústia, você não queria se sentir rejeitado, você não queria sentir solidão. Ou seja, você tem conflitos com os seus sentimentos. Eles são conflituosos, mas você também tem um conflito por tê-los, né? Então, este é um relacionamento com os seus sentimentos, com as suas emoções, que pode também estar em conflito. Você não queria sentir as coisas que você sente, no entanto você as aceita, né? Isso vai se aprofundando a outros níveis, né? Talvez você tenha um conflito com o divino, com Deus, com a presença, como queira chamar. Então, todos os conflitos, né? Estou mencionando só alguns aqui, você pode descobrir outros, né? Todos os conflitos que permeiam a nossa vida precisam ser curados, né? Eu digo permeia a nossa vida porque você muitas vezes vai focar, é uma tendência, né, a lidar com os conflitos mais importantes, como são os conflitos com pessoas, né? Pessoas com quem você tem vínculo afetivo, que são essas que vão sempre fazer com que você mais frequentemente tenha dificuldades, né? Mas os outros relacionamentos que você tem, né, enquanto você está viva você tem, até um relacionamento com a vida, né, eles precisam também ser cuidados, porque enquanto você estiver em conflito com ou em qualquer tipo de relacionamento, sua qualidade de vida não vai ser tudo o que pode, né? Então, quando esse processo ele é feito, e eu gosto de fazê-lo, como já disse, porque ele é muito abrangente, né, no cuidado com cada detalhe da sua vida. Então, quando ele é feito dessa forma, quando ele é conduzido dessa forma, e você passa pelas curas, né, veja bem, não é um trabalho psicológico, é um trabalho bem energético, né, bem espiritual, né, que incluía um ritual que hoje a gente não faz mais, né, mas ele não é um grupo de terapia, né, ele funciona de uma outra forma. Então é um processo muito lindo, viu? Quando a gente ouve, como eu já disse no começo aqui, um chamado para participar de um processo assim, tá mais que na hora, né? Tá mais que na hora. Depois, com certeza, quando terminar o processo, quando você passar pelo processo, aí a gente volta a conversar, tá bom? Senão eu vou adiantar aqui o carro aos bois, né? Primeiro você passa pelas coisas, depois a gente comenta aqui. Tá bom, Jennifer? Érica, Setu, quantas vezes na semana posso fazer a Oneness Meditation? Já que participo da Diksha presencial no UNA todas as segundas-feiras? Você pode fazer todas as vezes que você tiver vontade. A Diksha de segunda-feira, ela é uma forma de trabalho, né? E a Oneness Meditation é uma forma de trabalho semelhante. Nem a Diksha, nem a Om tem qualquer contraindicação. Muito pelo contrário, né? E aí tem uma coisa que é assim, né? Não é que é quanto mais, melhor. Não é quantitativamente que você vai mensurar quantas vezes é legal, se é 3 vezes por semana, se é 2 vezes, se é todo dia, se é 2 vezes por dia, né?
Não tem isso, viu, Érica? Não tem isso. Na verdade, a Diksha, assim como a Oneness Meditation, tem a função de provocar uma mudança neurobiológica, né? Para que essa mudança ocorra, há uma ativação da energia Kundalini, que só é bom, só é positivo, né? E para isso não há contraindicação, né? O risco que você vai correr é de se tornar mais feliz, de se tornar mais viva, de usufruir da sua vida com mais, né? Desfrutar mais da vida, né? Viver com mais inteligência e de uma forma mais leve, mas cada vez mais isenta de, de cargas, como nós chamamos, né? Todo o processo com a Diksha, ele desencadeia uma liberação de cargas, que é o efeito colateral, né? Como, por exemplo, o que eu estava aqui falando para a Jennifer, é um processo de liberação de cargas, porque cada vez que a gente se encontra num conflito de relacionamento, seja lá o que for, né? Já mencionei vários aqui, tem outros, nós acumulamos cargas. Nós acumulamos cargas já do tempo que estávamos sendo gerados, né? Lá no útero. Ali já tinham coisas acontecendo fora que nos causavam medo ou insegurança, né? Ou um sentimento de desconforto. Já são cargas, né? Então, essas cargas a gente entende como carga mesmo, uma coisa que você carrega, né, nas costas, dentro de uma mochila, e que vai chegando num ponto que vai ficando tão pesado que você, para se mover, tem que fazer um esforço muito grande, né? Para dar um passo, você tem que, né? E muitas vezes você já está cansada de tanto carregar essa mochila, né? Como é que você vai se mover com mais velocidade ao encontro das coisas que você quer, se isso tudo que você está carregando te impede de você se mover com liberdade, né? Então, quando a gente fala em carga, é subjetivo, né? Mas são coisas bem determinadas, né? Os conflitos, por exemplo, como eu já disse, são fontes geradoras de cargas, né? As cargas se formam por experiências que não foram completadas, não foram vividas na sua integridade, como é natural, como é comum quando a gente é criança, né? A gente não tem como lidar com as situações, né? A gente tem medo, a gente não sabe ou não consegue lidar com os sentimentos, a gente não consegue se expressar muitas vezes, né? Ou nem mesmo pode, né? Não temos o espaço para expressar o que sentimos. Já são agentes, né, de formação de cargas. E essas cargas, elas são cumulativas e exigem bastante atenção e bastante trabalho, né? Então, a Diksha e os processos que a Diksha desencadeia são processos que envolvem a liberação de cargas, né? Processos com a Diksha é um processo de despertar, né? De fazer com que você esteja cada vez menos identificada com processos mentais, que são processos que fazem com que as cargas permaneçam. Então, não tem contraindicação, né? Cada vez que você vem receber uma Diksha na segunda-feira, é uma experiência nova. Cada vez que você recebe uma Oneness Meditation nas terças, né? A Diksha na segunda, a OM na terça, né? A coisa vai andando. Nada impede você de estar participando de um encontro com a Narayane nas quartas-feiras, né? E receber mais uma OM com ela. Chega agora, final de semana, Bhaskar está chegando aqui em São Paulo, daqui a 2 semanas, né?
vai participar do trabalho dele também, né? Ou uma com a Alessandra, nós somos os 4 meditadores que oferecemos as ON, somos em 4, né? E mais alguns que oferecem online, que não são do Brasil, são de fora. Não são muitos, mas ainda tem gente oferecendo ON também, tem um site só de onde isso é divulgado, né? Eu também coloco as minhas ONs lá. Então você pode, de alguma forma, participar ou receber uma ON mais de uma vez por dia. E isso acontece com algumas pessoas, né? Talvez agora já tenham diminuído um pouquinho o ritmo, mas tem gente que recebia várias ONs por dia de vários meditadores, porque praticamente tinha a cada hora um meditador oferecendo uma ON online, né? Agora tem menos gente oferecendo, mas nada te impede, né? Eu sei de gente que, parece que eu entrava numa sala, a pessoa estava lá vendo uma ONU, pois num outro dia, em algum outro momento, eu entrava na sala de um outro meditador, estava lá a mesma pessoa, né? E com certeza está fazendo bem para ela, né? Com certeza, né? Então você faz quantas ONs você quiser, né? Participa de quantas ONs você quiser, assim como receba quantas dikshas você tiver vontade, né? Em outros espaços, em outros lugares, não tem contraindicação para isso, tá bom? Claro que existem pessoas que têm uma coisa mais compulsiva, né? Com qualquer coisa, né? E então, claro, que se você tem um perfil, eu acho que você não tem, mas digamos que você tivesse um perfil de ser uma pessoa mais compulsiva, né? Talvez o excesso, né, de alguma coisa não te trouxesse, não te traga um resultado bom, né? Fazer 3, 4 ONs por dia e todo dia receber diksha, né, em algum lugar e, né, talvez isso não te traga um resultado, né, esperado, né? Não precisa. Quando a gente fala a respeito da diksha com as mãos, eu falo isso nos cursos de iniciação, né? O que a gente recomenda é que se receba uma diksha pelo menos uma vez por semana, né? Assim, o efeito da diksha ele perdura por aproximadamente 7 dias, né? Então, receber uma diksha por semana, pelo menos, está ótimo. Nada impede você receber 3 ou 4 vezes por semana também, né? O que não é legal é receber uma vez por mês, né? Aí a coisa fica um pouco dispersa, o processo parece que não tem sequência, né? Então é legal receber de 7 em 7 dias, ou mais vezes, tá bom? E a Oneness Meditation, ela, ela pode seguir o mesmo critério, né? Como não é possível você receber uma ON presencial, como eu fiz esse final de semana em Bragança, né? Com muita regularidade, porque a gente não tem como criar eventos com tanta frequência, né? Aqui em São Paulo, onde eu estou, por exemplo. Então é mais difícil, né? Você está recebendo uma ON presencial regularmente, né? Mas nada impede, né? Nada impede. Tá bom, Érica? Essas coisas elas não são regradas, né? Você também tem que buscar aquilo que está te fazendo bem, né? Está te nutrindo e ficar dentro de um critério que é pessoal para você, né? Quando estiver fazendo bem para você, vamos embora, né? Segue adiante, tá bom? Oi, Vera Lúcia, boa noite. O ensinamento, você atrás do que você teme, a princípio me deixou com medo. Isso significa que o ensinamento me tocou-me e atingiu o seu objetivo? Não, não significa não, Vera. Não. Nenhum ensinamento tem a finalidade de fazer com que você tema mais do que você já teme, né? O ensinamento ele sempre se coloca como um enigma, né, a ser descoberto. E na medida que você o descobre, né, no bom sentido, na medida que ele é revelado, porque às vezes ele vem como um mistério, né,
você encontra estados de alegria e não de mais medo. É o contrário, né? Nenhum ensinamento existe para fazer com que você tenha mais medo. O que pode acontecer é você, ao ouvir certas coisas, realizar, né? Quanto imersos nós nos encontramos no medo, porque essa é uma descoberta que é importante a gente fazer. O medo, ele permeia quase que, né, não digo 100%, mas quase, né, da nossa vida. A gente já nasce com medo de morrer, né? Temos um instinto de sobrevivência que vem junto no pacote do nosso nascimento, né? Mas é um medo de preservação da vida, né? Se a gente não tivesse medo, nós não seríamos capazes de sobreviver, né? Então, o que nos mantém vivos é esse instinto de preservação da vida que vem nos impede de correr riscos desnecessários, né? De fazer coisas que põem a nossa vida, né, em jogo, né? Então, ele é positivo. É um medo que vem com a nossa própria natureza. E tem o medo psicológico. Esse sim já não é um medo positivo, né? Porque ele é um medo paralisante. Ele nos retira da vida, ele nos suprime da alegria de viver. Ele nos mantém num estado de paralisia. Então, ao invés da gente se mover em busca de algo, né, que muitas vezes ainda é um território desconhecido, né, a gente prefere o território seguro, né, porque a gente tem medo. Logo a gente perde oportunidades de experienciar certas coisas. Então, quando falamos, quando se fala de um ensinamento, né, temos que entender que é uma dinâmica da própria consciência em te trazer aquilo que está impedindo você de se realizar como um ser humano mais completo, né, e não o contrário disso. Você já teme a vida, né, e com certeza você atrai o que você teme, porque é quase magnético, né? O medo, ele se autopreserva, ele se sustenta por processos mentais, né? E você acaba, né, muitas vezes fazendo tantos esforços para não sentir medo que você se protege demasiadamente, né? A tal ponto que muitas vezes a vida não consegue nem acontecer a você, né? Exagerando, mas tem pessoas que vivem em estados assim, né? Quase que um pânico, né? Então, uma das coisas bonitas que eu ouvi do Osho, que eu pus mesmo em prática na minha vida, foi de correr riscos, né? Correr riscos, não ir pelo caminho mais seguro, né? Me expor ao medo, né? Descobrir coisas na medida em que eu corro riscos, né? E o resultado disso é que uma conexão muito mais intensa acabou acontecendo, né? Porque todas as vezes que eu corri riscos, né, eu também me percebi sendo profundamente protegido, completamente protegido, né? Então é uma forma de transitar na vida, né? Nós não fomos ensinados a viver com medo, né? Nós somos ensinados a fazer sempre alguma coisa para não sentir medo, né? A buscar a segurança, segurança afetiva, segurança material, segurança financeira, né? Buscar uma profissão que nos garanta um futuro, né? Evitar coisas que possam eventualmente fazer com que a nossa saúde sofra algum abalo, né? Quase tudo que a gente vive é por causa do medo. Desculpa, quase tudo que a gente faz
é para evitar sentir medo, né? Então, quando você vê, você criou um universo de ilusória segurança em volta de si, né? Para não sentir medo. E é claro que o medo não vai embora, né? Então a gente acaba atraindo, né, o que mais teme, né? Eu estou dando um encaminhamento para o ensinamento, existem outras formas de falar a esse respeito, né? Estou comentando aqui do jeito que está vindo para mim nesse momento, né? Porque é um tema importante, né? Dificilmente a gente consegue por si só fazer algo para não sentir medo, né? Vai ser muito mais um processo de autoconvencimento que está tudo bem, está tudo certo, não tem o que temer, mas internamente tem um sentimento né, de medo que não vai embora, apesar da gente falar frases tão bonitas, né, muitas vezes. Então, o medo ele precisa, é um trabalho a ser feito, né? Ele pertence ao terceiro chakra, que é também onde está a nossa energia, onde está o nosso poder, né? Quando a gente está num conflito, né, tomados pelo medo, pelo temor, né, é importante a gente trabalhar terceiro chakra, né? Existem várias formas de a gente fazer, né? Mas é importante focar no terceiro chakra, porque uma vez que somos liberados do medo, né, a gente encontra um imenso poder à nossa disposição para realizar os nossos projetos de vida, né, que não podem e não devem ser contidos por nenhum temor, né, que gera insegurança, enfim, todos os outros aspectos ligados ao medo. Você está perguntando se o ensinamento atingiu o seu objetivo? Não sei, né, Vera? Não sei. Espero que com a sua pergunta aqui, com o comentário que a gente está fazendo aqui, alguma coisa tenha sido revelada para você caminhar adiante, livre do medo, né? Tem uma frase muito bonita que faz parte de um ritual não sei se você conhece a Orasoma, né? Eu tenho aqui 4 vidrinhos de Orasoma que eu uso aqui já durante o encontro e durante a OM. Sempre escolho 4 para ficar aqui do meu lado. É um sistema de terapia muito lindo, né? Terapia das cores. E existe um ritual que se faz como uma forma de se introduzir uma energia na nossa aura, né? E no final desse ritualzinho, nós pronunciamos essa frase, né? Que todos estejam bem, e livres do medo, livres de todo medo, né? É quase como uma prece diária que a gente faz, né? E é importante que encontremos ou invoquemos a presença, né, para que possamos constantemente encontrar meios de nos ver livres de todo medo, né? É muito importante isso, é muito importante, né? Tá bom, Vera? Então o objetivo dessa frase do ensinamento é apontar para isso, né? Que isso precisa ser feito, né? Tá bom? Oi, Denise. Gratidão por expressar sua gratidão pela SoulSync, né? Para quem não sabe, SoulSync é uma meditação muito simples, aberta a todos, né? Pode ser aprendida, pode ser feita todos os dias também, sem contraindicação, né? É uma meditação de sincronia da alma, né? SoulSync quer dizer isso, sincronia, né? O sync é de sincronia e soul é alma. Então, em inglês. Então, a meditação ela visa a sincronia da nossa alma, né? É uma coisa muito linda, né? Ela foi introduzida recentemente pela Prita Di, que está chegando aqui em São Paulo, para oferecer um processo agora no Clube Hebraica. Ela é a nora de Bhagavan, né? E hoje é uma das
das pessoas que conduz os processos da Oneness, né? Ela que cria as meditações, ela que cria os cursos, ela que cria os processos que estão sendo vividos lá no templo na Índia, no Ekam. Então é uma pessoa muito incrível, né? Eu a conheci pessoalmente agora no final do ano e fiquei muito bem impressionado com ela, né? E a SoulSync nós aprendemos num curso que se chama A Fonte de Sincronicidades, que fizemos em setembro lá em Brasília. E agora em maio vai acontecer outro no Rio de Janeiro. Hoje abriu o link já de inscrições para esse curso, que chamamos de SS, né? Source and Synchronicities, a fonte de sincronicidades. E a SoulSync é uma das preciosas ferramentas que a gente recebeu nesse curso, que eu também tenho oferecido quinzenalmente durante as minhas sessões de Diksha aqui em São Paulo. Então, uma semana sim, uma semana não, a gente faz uma SoulSync como parte da sessão de Diksha, antes da gente oferecer a Diksha aos participantes do Increase. Teve a coincidência, né, de fazia tempo que ela não aparecia, né, de estar participando da SoulSync. E é muito legal, porque, né, a gente vive em São Paulo, né, e a sessão de Diksha ela acontece assim, mais ou menos no momento em que a cidade está parada, né, pelo trânsito, pela chuva, né, às vezes ainda tem gente que está chegando direto de uma reunião. Então, a minha sessão de Diksha acontece numa região dos Jardins, que é bem central em São Paulo, uma avenida Faria Lima, que tem muitas empresas. Então, as pessoas têm que atravessar a cidade, têm que pegar trânsito, têm que pegar chuva, têm que achar lugar para parar o carro, né? E tem que correr para chegar a tempo, sentar lá, fechar o olho, ficar quietinha, né? E receber a Diksha. E aí, quando a gente faz a SoulSync, isso já faz um trabalho imenso de trazer a pessoa para um estado, né? E a gente vai manter, né, na sequência aí das sessões de Diksha, esse ritmo, né? Quem sabe mais adiante a gente faça todas as semanas, vamos ver, né? Como ela leva aproximadamente 20 minutos, daí acaba não dando tempo da gente fazer, oferecer a Diksha de uma forma mais longa, mais alongada, né, o que inclui um relaxamento no final e tal. Então, no dia da SoulSync, a relaxada é de 3 minutos e pronto, né? Tudo é mais rapidinho, né? Por causa do tempo que a gente tem, né? Então, a gente ainda está experimentando, mas a proposta de estarmos sempre fazendo a SoulSync de 15 em 15 dias. Tá bom, Denise? Isso é anunciado nos meus e-mails. Eu coloco lá já um aviso, né? Nesta segunda tem a SoulSync. São todos bem-vindos para participar também. Eu estava aqui falando sobre o processo da fonte de sincronicidades, né? Como a gente não tem sempre, né, a facilidade de fazer uma viagem para a Índia e se submeter aos processos que acontecem lá, que envolve uma passagem, envolve um tempo, né, para se ir até lá, para ficar lá, envolve a questão financeira, tem que ser bem planejada e nem sempre é uma coisa tão barata assim, né? Há uma variedade de valores lá, né? Dá para você escolher uma coisa que cabe no seu bolso, mas a gente sabe que para o brasileiro viajar para a Índia não é uma coisa tão fácil assim, né? Então, e também não é uma condição só do Brasil. Praticamente toda a América Latina tem dificuldades, né? Desde a compra do dólar, uma vez que as nossas moedas não valem muito, né? Em comparação ao dólar, ao euro, ao ien, né? Do Japão. Então, claro, para outros povos, para outros países, como a China também, até para os russos, é muito mais fácil ir para a Índia do que para a gente, né? Porque a moeda deles vale mais e pela proximidade, são voos mais baratos, não precisa cruzar dois oceanos, né? A gente cruza o Atlântico, cruza a África, ainda cruza os outros oceanos para chegar na Índia. Então as passagens são caras.
Então, o que acabou acontecendo é que já de uns 2 anos para cá, vem, ou vem fisicamente, presencialmente, ou são feitos cursos com a presença de um dos guias lá, de um professor, né, por meio de videoconferência. Então a gente se reúne num hotel, onde tem 2 telões enormes, né, e ficamos juntos um sábado inteiro, um domingo o dia inteiro, participando dos processos que são conduzidos por videoconferência. Então já tivemos alguns, né? O primeiro no Rio de Janeiro foram mais de 1.000 pessoas, depois tivemos um em São Paulo, também vieram por volta de 1.000 pessoas, 900 pessoas, depois tivemos um em Brasília, onde também foram, né, setembro passado agora, que já foi o primeiro SS, os outros cursos chamavam-se PG, Fenômeno and the Gift, né, o fenômeno e a dádiva, e agora o processo se chama Soul, é o SS, né, é o Soul and Synchronicities, Source and Synchronicity, a fonte e sincronicidades. E agora vamos ter aí, no mês de maio, novamente o curso acontecendo no Rio de Janeiro, e é sempre uma oportunidade de você estar junto com mais um montão de gente, né? Eu fui em todos, né? Vou ver se eu consigo estar lá no Rio de Janeiro agora também. Já tivemos um no Rio, vamos ter outro. E de ficar junto, né? Um sábado inteiro, um domingo o dia inteiro, com pessoas que vêm do Brasil todo para submeter a um processo lá da ONES, né? Então o próximo SS, eu estou sem o dia certinho aqui agora, né? Mas é em maio agora, tá bom? Então, bota na agenda aí, né? De alguma forma, para você reaproveitar, se você já foi, aproveitar mais uma vez e de novo, né? Ou para você ter um primeiro contato dessa natureza com um professor da ONES University, né? Oi, Vera Lúcia. Sei tu por que alguns mantras nos tocam mais do que outros? É vibração ou simplesmente a mente? Não tenho uma resposta para te dar, Vera. Também não vejo necessidade de saber isso, né? Eu tenho uma coleção razoável de mantras e alguns, por exemplo, me tocam porque eles foram cantados pelos monges, né? No final de um processo, ou para abrir um processo específico lá na Índia, né? Então, quando eu escuto o mantra, eu reencontro um estado dentro de mim. Ele me toca por aí. Porque, como eles são em sânscrito, eu não sei o que eles significam, né? Mas, inevitavelmente, os mantras chamam uma qualidade do divino, né? Por meio de palavras sagradas que a gente não tem uma tradução, né? Tem gente que sabe o que significa, mas a gente não tem a tradução. No entanto, eles nos tocam. Por quê? Porque as palavras que são utilizadas nos mantras, todas elas, né, que vêm do sânscrito, que são em sânscrito, elas pertencem a uma língua mágica, vamos dizer assim, né? Uma palavra, quando é pronunciada em sânscrito, ela tem um poder muito forte. Não é uma mera palavra. É uma forma de transmissão de energia. É uma forma de você entrar em comunhão com Deus. É uma forma de você invocar a presença, como é o caso do Mula Mantra, né? Então, mesmo que a gente não saiba o significado, por isso que eu digo para você que não é a mente, né? Porque a mente não sabe o que está sendo falado, ela não tem a tradução, né? Como se fosse cantando alguma coisa em português, né? Ou numa língua que você conheça. Então, o mantra, ele está falando de coisas que você não sabe, está fazendo uso de palavras que você não conhece, que não são da sua língua nativa, né? Ainda que você tenha feito um curso de sânscrito e domine a língua, né? Não é uma língua viva, né? Ninguém lá na Índia fala sânscrito, né? Um com o outro. É uma língua que é usada nos rituais, que não tem idade, né? Podem ter mais de 10.000 anos. O uso de um determinado mantra
tem isso ou mais idade, né? E continua trazendo, pelo chamado, pela invocação que ele faz, as mesmas qualidades de consciência desde então, né? Então, nem tudo a gente tem explicação, né, Vera? Algumas coisas, elas têm que permanecer misteriosas, né? Às vezes você ouve um mantra, aprende aquele mantra, né, busca novas versões, porque ontem mesmo eu estava ouvindo uma versão de um mantra que eu gosto muito, sendo cantada por um brasileiro, que é um cara legal e tudo, mas ele estava cantando aquele mantra de um jeito que até me chocou. Não tinha nada a ver com o mantra que eu conheci, né? É o mesmo mantra, mas foi interpretado com outros instrumentos, com um arranjo diferente, e eu não gostei do jeito que ele né? É como se daquele jeito para mim não traz a presença, né? Ou quando um dos monges, né, quando você está diante de um monge lá na Índia, numa sala, ou dentro do templo, e ele fecha o olho, né, e ele se conecta, e ele canta o mantra, né, que ele estudou, né, por muitos anos, né, e ele tá invocando algo que foi feito para você crescer, para você se liberar de uma carga, para você encontrar uma cura, para você ter uma expansão de consciência. É muito forte, né? E claro, tem músicos aí que pegam um mantra como um jeito de fazer seu ganha-pão, porque é legal cantar mantra, todo mundo gosta, as escolas de yoga compram uns CDzinhos, né? As pessoas compram e faz sucesso. Então, nem sempre o mantra tem a força, né? Depende da interpretação também daquele que o canta, né? Esse é o jeito que eu entendo, Vera, que o mantra me toca mais do que outro, tá? Ou seja, é mais pela conexão daquele que canta o mantra do que as palavras que para mim muitas vezes não querem dizer alguma coisa, porque eu não sei o que querem dizer, né? Essa é uma das explicações que eu tenho. Então, embora eu tenha uma grande coleção de mantras aqui, como vocês vão ouvir daqui a pouco na OM, né? Eu já escolhi alguns para ouvir durante a OM, eu quase sempre escuto só aquilo que me toca mesmo, né? É um critério pessoal. Mesmo assim, a gente tem que deixar o mistério das coisas, né? Nem tudo a gente vai conseguir saber o porquê, né? Isso é importante também. Oi, Maria de Paula. A sensação quando tento entrar em contato com os meus medos para conhecer em meditação investigativa é que eles vão se manifestar rapidamente e acabo fugindo. Isso também porque dizem que a tudo que damos atenção colocamos energia e isso se manifesta. Ao mesmo tempo, devemos dar atenção às nossas cargas para serem liberadas. Fico confusa. É mais ou menos isso, viu, Maria Paula? Na verdade, a dinâmica é um pouco diferente, né? Voltando a falar do medo, né? Ou as coisas que a gente teme, que nada mais é do que o medo mesmo, né? O que é importante para a gente, né, no caso que você está colocando aqui, é a gente compreender que nós não sabemos que temos medo, né? O medo, ele nos impede, ele nos paralisa por processos muitas vezes que são mais fortes no inconsciente do que conscientes, né? E olha, eu convivi, né? Eu fui casado, na verdade, com uma pessoa por muitos anos, uma psiquiatra, uma grande terapeuta junguiana, uma pessoa que estudava muito, que é muito inteligente, né? Sabia muito, né? Mas ela não entrava no mar nem a pau, né? Não punha o pé na água, porque ela era tomada por um pânico, né? Muito forte. Ela tinha muito medo do mar, tinha muito medo do mar, tinha muito medo de piscina, tinha muito medo de qualquer possibilidade de se afogar, mesmo numa piscina que, né, a água não chegasse até os joelhos dela. Ela era dominada pelo medo, né? Mesmo sendo, né, uma psiquiatra, uma grande profissional, uma grande terapeuta, né, que estudou várias linhas diferentes de terapia, da junguiana, da bioenergética, etc. Ela tinha muito medo d'água, né? Muito medo, né? Ok, fez regressão, buscou em vidas passadas, né? Fez trocentos processos, mas isso não quer dizer que ela tenha se liberado do medo da água, né?
Um outro amigo meu, também terapeuta, professor de psicologia, ele não entra em avião nem a pau. Ele não entra em avião. Né? Tirou do chão. O cara é professor de karatê, faixa preta, professor não, faixa preta de karatê, criado no Cais de Santos, né? Macho, né? Mas em avião ele não entra. Né? Ele é dominado pelo medo. Era. Mas ele superou esse medo dele. Então, quando a gente fala de buscar a liberação do medo, é importante, porque o medo ele é paralisante. Né? E não é que você então vai ficar com medo. O medo ele já está aí. Né? Só que ele atua de uma forma que você não tem como né? Quando você vê, você acorda de noite com medo do escuro, com medo de fantasma, com medo de monstro, com medo de espírito, com medo do que seja, né? E você não sabe o que fazer. Né? Quando você vê, você não conseguiu dormir, né? Ou não conseguiu ir trabalhar, ou não conseguiu ir para uma reunião, ou não conseguiu falar, ou não conseguiu. Né? Então, nós somos dominados por formas diferentes de medo, né? E temos, como eu já disse, uma experiência de vida muito limitada. Quando nos colocamos, né, nos posicionamos, né, para buscar a liberação do medo, nós só vamos ver caminhos de saída, porque quase sempre o medo ele é ridículo, ele não tem razão de ser. Né? Ele veio com uma informação de um tempo que você nem pensava direito, você era uma criancinha de 1 ano, de 2 anos, né? Não sabia elaborar as coisas, né? E guardou memórias já de susto, de medo e sem saber do que se tratava, né? E não era nada, né? Não era nada. Às vezes tem medos que você herda de uma outra pessoa, de uma irmã, de uma mãe, de um pai, de uma prima, de um professor, né? Então, é importante que a gente se interesse pelos medos, né? Porque, de fato, no momento que a gente parte desse movimento de querer ver alguma coisa, somos liberados. Né? Ver é ser livre. Ver é ser livre. É a frase-chave sempre em todos os processos. Tá bom? A Elane está colocando aí, já colocou, né? As informações do SS, fontes de sincronicidades. Eu falo SS porque é em inglês Source and Synchronicities. A gente chama de SS. Então é isso, queridos. Eu vou me preparar para a Oneness Meditation. Gratidão pela presença, pelas maravilhosas perguntas. Semana passada eu fiquei falando sozinho aqui, ninguém perguntou nada, né? Falei, bom, se for assim de novo vai ser muito chato. Então estou agradecendo vocês terem colocado ótimas perguntas, porque com certeza esses temas pertencem à vida de muitas pessoas, né? E quando a gente começa a falar, né, abordar esses assuntos, esses temas, especialmente o medo e outros mais, criamos condições não só da gente se liberar a nível pessoal, mas também como participante aqui, e criamos uma outra energia também que se manifesta, né, um campo de energia que se manifesta no consciente coletivo, né, além das pessoas que ouvem as gravações depois e tal. Então, tudo que a gente fizer, gente, lembra que tudo que a gente coloca aqui é para muita gente, não é? É para muita gente. Parte do indivíduo, mas vai pro todo, né? Essa é a forma como eu vejo esse encontro acontecer, tá bom? Namastê. A gente tem a Oneness Meditation começando em 10 minutos, então dá tempo só tomar uma aguinha e tal. Ela é parte aqui do encontro. O encontro não terminou, tá? Eu fecho a sala, reabro para fazer a Oneness Meditation, que é a transmissão de Diksha pelos olhos, e que vai trazer pessoas que não falam português também, né? O encontro aqui é só para brasileiros e latinos que entendem um pouco do português, né? Que muitas vezes participam também. E a Oneness Meditation ela pode incluir pessoas que não falam português, porque a gente praticamente não vai estar falando mais, tá bom? Então, gratidão pela presença. A gente se vê daqui a pouquinho. Até já.